Seja mais do que bem-vindo para esse devocional especial de Páscoa, uma data onde os olhos do mundo cristão, os olhos dos seguidores de Jesus estão voltados para a melhor, maior boa notícia de todos os tempos. Que boa notícia é essa? De que Jesus Cristo ressuscitou, de que a tumba agora está vazia, de que ele voltou aos céus e prometeu que voltaria para buscar a mim e para buscar a você. Então é um tempo de renovo, fica um clima na cidade, um clima nas redes sociais bem parecido com o Natal, né? Até quem não é eventualmente é, seguidor de Jesus, se sente tocado de alguma forma, como todo esse clima que nós estamos vivendo, eu não podia deixar de passar aqui para compartilhar com você um pouco do que a Bíblia descreve acerca desse dia especial que nós celebramos a Páscoa, a morte, o sacrifício e também, principalmente, a ressurreição de Jesus. O tanto que nós falamos sobre a cruz tem que ser o tanto também que nós falamos sobre a tumba que está vazia. A proporção das nossas mensagens deve ser equivalente entre essas duas frentes, porque sim, a cruz, ela é um símbolo do amor entregue, de uma morte substitutiva de Jesus que morreu no meu e no seu lugar. E de igual modo, a gente também não pode se esquecer de que a tumba está vazia. Portanto, Jesus não foi simplesmente um mártir, um revolucionário que morreu por uma causa, como muitos o tentam colocar. Jesus não era um revolucionário socialista, Jesus não era um revolucionário capitalista, não era um líder político que morreu em prol de uma causa. Não, vai muito além disso. E a tumba vazia é o que dá razão à morte que aconteceu na cruz. O inferno foi derrotado, o pecado foi derrotado. E por isso eu e você hoje temos livre acesso ao Pai pelos méritos de Cristo Jesus. E a grande questão é como não corresponder a tão imenso amor. Sabe, quando eu era criança, eu nasci na igreja, fui criado dentro da igreja, e todos os anos você tinha a semana especial onde uma série de cultos evangelísticos aconteciam na igreja, e nestes cultos evangelísticos era passado partes de um filme da história de Jesus, um filme muito antigo, não mostra sangue, não mostra nada. E eu lembro que quando chegava ali na quinta-feira, na sexta-feira, onde mostravam as partes finais da cruz, do processo de crucificação de Jesus, aquilo me causava dó. Eu ainda não tinha o entendimento do que era o evangelho, eu ainda não tinha o entendimento de que aquele Jesus ele morreu por mim, para me salvar da natureza pecaminosa que habita dentro de mim, mas eu sentia dó. Sentia dó, ficava triste, muitas das vezes chorava, mas essa dó ela passava. E sabe, eu vejo que muitas das vezes as pessoas, por não entenderem o processo da obra salvífica de Cristo, não entenderem tudo que estava em jogo, acontece da mesma forma. Chega na Sexta-feira Santa, elas assistem Paixão de Cristo, elas frequentam uma missa, elas vão a um culto numa igreja e sentem dó daquele Jesus que estava apanhando, que estava sendo açoitado, que estava sendo crucificado, e passa esse período de Páscoa, passa esse período de feriado e nada muda. Por quê? Porque não houve realmente um entendimento profundo do que aquela morte significou. E mais do que isso, que a história não acaba na morte. A história continua sexta, sábado até o domingo, aonde a tumba foi encontrada vazia, aonde esse Cristo Jesus ressuscitou. Por isso eu quero ler com você o relato do livro de João, no capítulo 20, no verso 1. E aqui diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra que havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, João falando dele mesmo. E ela disse assim: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele,
chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado nas faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e ele creu. Acho que a gente pode, a gente vai ler o capítulo todo, é um relato um pouco mais longo, o devocional hoje ele vai ter mais tempo, como você já pode ter observado. Mas é interessante a gente notar que ali a corrida, primeiramente, entre Pedro e João, e acima disso, a primeira pessoa que constata que a tumba estava vazia não foi um dos apóstolos, não foi provavelmente um dos líderes da igreja que é tão citado, mas foi uma mulher, foi Maria. Foi Maria. Enquanto todos estavam desolados, enquanto que o relato da crucificação mostra que praticamente todos os homens fugiram, somente João permaneceu, mas João permaneceu junto com algumas mulheres. As mulheres ali permaneceram até o final, até a cena final da crucificação de Jesus. E passa-se o Shabat, passa-se o descanso, e a primeira pessoa que vai até a tumba é uma mulher. Uma pecadora, por assim dizer. Alguém que teve a vida transformada. E sabe, eu também queria destacar aqui o fato de João ter visto e ter crido. De primeira. Enquanto que alguns outros apóstolos necessitavam de alguns sinais, necessitavam de algumas condições para crer, como a gente vai ler mais para frente, João, ao constatar que a tumba estava vazia, as vestes estavam dobradas, a Bíblia diz que ele viu e creu. E entre parênteses ele coloca, eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E o texto vai continuar ali no verso 10. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Quando eles voltaram para casa tristes, pensativos, desolados, ao que tudo indica, João ali começara a entender o processo dessa crucificação, o processo que Jesus Cristo haveria de passar, afinal ele creu, né, como a Bíblia nos diz, mas Maria continuou ali. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, verso 12, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela disse, levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Sabe, o sentimento de Maria é muitas das vezes o sentimento que hoje nos falta em nossos cultos, em nossas igrejas, em nossas programações, em nossos lares, em nossa vida. O fato de, ao perceber que Jesus não está presente, que talvez Jesus não esteja presente no seu lar, que talvez Jesus não esteja presente na sua vida, que talvez Jesus não esteja presente na sua igreja, na sua programação, no culto que você programou. Ao perceber que Jesus não está presente, isso causar em nós uma tristeza profunda, porque a impressão que eu tenho hoje é que a gente criou sistemas tão redondos, sistemas tão perfeitos, que Jesus pode ir ou sair e a gente não vai nem perceber. Enquanto os dois discípulos voltaram para casa desolados, enquanto que os 2 homens voltaram para casa, aquela mulher permaneceu ali, em prantos, porque levaram embora o meu Senhor. Sabe, muitas das vezes nos falta dizer isso, levaram embora o meu Senhor não está aqui. Falta nos perceber que o nosso Senhor muitas das vezes não está ali. E quando percebemos que o nosso Senhor não está ali presente, qual seria a nossa reação? Qual deve ser a nossa reação? Continuar fazendo a roda girar? Ou parar e procurar aonde ele está? Verso 14 diz assim: Nisso ele se voltou e viu Jesus ali. Ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Na cabeça dela, ele ainda estava morto. Mas na cabeça dela, mesmo que ele estivesse morto, aonde ele estivesse, ela o iria buscar. Observe o quanto que a gente tem que aprender com Maria Madalena. Porque mesmo sendo só o corpo, na cabeça dela, ela estaria disposta a dar, de acordo com a coordenada do jardineiro, de acordo com o endereço que ele pudesse dar, ela iria atrás para buscá-lo e levá-lo. Jesus disse, Maria. Talvez Jesus com uma entonação diferente, agora ressuscitado, agora com o corpo glorificado. Observe que Jesus tinha uma função para cumprir, que era se apresentar diante do Pai. Apresentar o seu corpo glorificado, ressuscitado, diante do Senhor.
Mas o choro de uma mulher fez com que ele parasse no meio do caminho. A fome de alguém fez com que ele desse meia volta. A preocupação, o zelo de Maria Madalena fez com que ele pausasse a missão importantíssima que ele tinha para cumprir. Não era qualquer coisa que Jesus tinha que fazer ali. Ele tinha que se apresentar diante do Pai. O processo de redenção consumado. Mas ele para pelo choro, pela fome, pelo zelo de uma mulher. O Senhor é soberano. Mas muitas das vezes a fome que a gente apresenta diante do altar faz com que ele se aproxime de nós. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, a nos arrepender, a nos quebrantar, a nos humilhar. Faz com que os olhos do Senhor, os ouvidos dele, se inclinem a nós. Jesus disse Maria. Então, voltando para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Pode ser que ela não tenha reconhecido à primeira vista, no olhar, mas ela reconheceu a voz. Pode ser que ela tenha confundido o Jesus glorificado com um jardineiro, mas a voz ela reconheceu. Você tem reconhecido a voz? Quando Jesus está falando contigo, você reconhece. Quando Jesus lhe dá direções, você consegue reconhecer. Ou você fica perdido, tentando achar de quem que é aquilo que você está ouvindo, confundido com a voz do inimigo, ou confundindo com as outras vozes que estão à sua vida e você não consegue discernir a voz do próprio Jesus. Verso 17, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, nesses versos que a gente acabou de ler. Primeiro, o maior objetivo de Deus era usar da sua divindade para ser reconhecido como um Pai. Não é à toa que Jesus se utiliza das duas expressões. Maria, você vai passar um recado para os discípulos, você vai passar um recado para os seus irmãos, para os meus seguidores, e dizer assim, eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Eu estou voltando para o meu Deus e Deus de vocês. Isso fala sobre a paternidade de Deus e também fala sobre a sua soberania. Fala sobre a sua bondade, sobre a sua santidade. Os anjos ao redor do trono, eles estão neste momento louvando ao Senhor e cantando Santo, Santo, Santo. Fala sobre a sua paternidade, fala sobre o seu aspecto paternal, fala sobre nós sermos os seus filhos e também fala sobre nós sermos os seus servos, os seus súditos, aquele que nós devemos honra, glória e louvores. E ela chegou e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. Você é capaz de dizer isso? Você tem visto o Senhor? Você consegue comunicar isso aos outros de uma forma genuína e verdadeira, dizendo, eu vi o Senhor? Da maneira como ela aqui descreve, da maneira como ela prega. A primeira pregação acerca da ressurreição não foi de um grande apóstolo. Não foi de um grande nome que muitas das vezes nós nos lembramos, mas é de um nome que muitas das vezes nós esquecemos que era tão importante quanto. A primeira pregação do evangelho completo, ou seja, morte e ressurreição, veio de uma mulher. Observe como todos são iguais perante Deus. Todos fazem parte desse plano redentor. Não existe ninguém acima de ninguém. A primeira pregação completa do Evangelho veio de uma mulher. Ela não se utilizou provavelmente de homilética, de exegese. Ela falou daquilo que ela viu. Muitas das vezes a gente está tão cercado de boa teologia. O que não é errado você buscar conhecimento, não é errado você se aprofundar. Eu sou alguém que estuda também, para poder transmitir isso para você. Mas que acima de tudo, que possamos falar daquilo que nós estamos vendo. Jamais percamos o primeiro amor, a essência das coisas, as lágrimas nos olhos. De encontrar Jesus e também de perceber que Jesus não está presente. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês.
Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas e os pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Observe as condições impostas por Tomé para que ele pudesse crer. Se eu não vir as marcas, os pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não o crerei. Sabe, provavelmente Tomé estava aflito demais, tal qual os discípulos estavam antes que Jesus aparecesse. Ele foi o único que foi exigido que ele cresce sem ver. Os outros já haviam crido. Às vezes a gente martiriza Tomé, sendo que a atitude de Tomé muito provavelmente é a atitude nossa também. Muitas das vezes impomos condições para crer. Muitas das vezes colocamos sobre aquilo que todos estão dizendo condições para que nós pudéssemos crer. Ainda que todos ao nosso redor estejam falando a mesma coisa, a gente não acredita, a gente se torna cego. Sabe, o retrato aqui de Tomé é exatamente o meu e o seu, incrédulos, colocando condições para crer. Haja vista também, e a gente tem que levar isso em consideração, que o único que foi exigido que cresce sem ver foi Tomé. Todos os outros haviam visto com os próprios olhos. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Ou seja, passou uma semana. Talvez essa uma semana Tomé estava com eles e Pedro, Tiago e João estavam comentando: nossa, você viu como que Jesus soprou? Você viu como que Jesus liberou o Espírito Santo sobre nós? O que isso significa? E Tomé ali sem poder participar dessa conversa porque ainda não havia crido. Talvez nessa uma semana ele pudesse até: será que isso é verdade? Será que eu não tenho que abrir os meus olhos? Mas fato é que a Bíblia diz que ele ainda não havia crido. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Tomé então disse, e Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aí. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: por que me viu e creu? Felizes são aqueles que não viram e creram. E isso está falando da gente. Nós não vimos como Tomé viu, nós não tocamos como os discípulos tocaram, mas nós cremos. Jesus tem um recado para mim e para você hoje. Felizes são aqueles que não viram e que creram. Felizes somos nós, que não vimos, que não tocamos, propriamente dito. Fisicamente, como aconteceu com os discípulos. Mas que cremos ainda sim. Em Cristo Jesus e na sua obra salvífica na cruz do Calvário. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Não tinha jeito melhor de finalizar este devocional senão com o recado de João. Jesus realizou muitas outras coisas, mas entre elas, que fique claro, que Jesus é o Filho de Deus. Morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por nossa causa. Ressuscitou para nos salvar. E ele não ficará no céu para sempre, mas a boa notícia é que ele virá para nos buscar e muito em breve eu e você poderemos vê-lo face a face. E assim como os discípulos fizeram e assim como aconteceu com eles, nós poderemos tocar nas suas marcas. Porque bem-aventurados somos nós, que não vimos e que ainda assim nós cremos. Que nessa Páscoa você tenha certeza do amor de Deus por você. Que você tenha certeza do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Nós não estamos falando de um Martin, nós não estamos falando de um bom mestre da moral, nós estamos falando do Filho de Deus, o Messias, que morreu no nosso lugar e ressuscitou, que nos substituiu.
O abismo, o abismo que nos separava do Senhor, que é o pecado, foi suplantado, não pelo seu esforço, não pelo seu mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E essa graça ofertada, enquanto ainda éramos filhos da ira, ela não só apenas perdoa a nossa multidão de pecados, como nos empodera para uma vida agora em santidade, como nos empodera para ir e pregarmos a mensagem das mensagens. Que você seja feliz ao lado de Cristo, que você chore se perceba que a presença de Jesus não está ali. E que você possa crer que essa Páscoa de 2025 possa ser um tempo de renovo na sua vida, que você possa se reconectar com o primeiro amor e que você receba a revelação viva de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. E ainda assim, e aí além disso, soprou sobre nós o seu Espírito, nos capacitando para concluir a obra da pregação da mensagem do Evangelho. Eu desejo paz e prosperidade para a sua vida. Uma feliz Páscoa e a gente se vê no próximo conteúdo.